Muito bem, pessoal. Então, estamos aqui na nossa reunião do Laboratório, né, de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade. Eu vou pedir até para os colegas que estão aqui, quem não estiver cadastrado no grupo de pesquisa lá da CAPES, né, do Lattes, você tem que entrar Lattes, CNPq, grupo de pesquisa do LITES, né, e lá constam o pessoal cadastrado, né? Até o Bruno, se não me engano, ele levantou essa lebre, né, que não estava atualizado. Eu fui outro dia lá, atualizei. Mas quem quiser se cadastrar é bom, porque bota no teu Lattes, né? Essa reunião aqui acaba valendo aí como reunião de pesquisa, do grupo de pesquisa, né? E a ideia aqui é uma, né? É produzir material científico, né? E para isso a gente tem sempre a presença de alguém de fora, quando possível, né? Então, dessa vez eu convidei o Mário, professor Mário Dantas, que caiu provavelmente da conexão. Convidei a Marina, que já faz parte do grupo, mas ela está excepcionalmente aqui hoje só para falar um pouquinho da pesquisa dela. A Janaína, que também vai falar da pesquisa dela. E eu não sei quem mais quiser falar, obviamente, né? Aqui é um ambiente de troca para a gente pegar. E o professor Tacílio, né? O professor Tacílio também, de repente, fala um pouquinho. Mas o professor Tacílio é um professor, então o professor fala muito, né? Então, 5 minutos depois, professor. Mas é isso. Vamos lá, cadê o Mário? Professor Mário sumiu. Professor Aqui, eu estou Mário vendo sumiu, você, deve ter caído a ligação. eu Ele tô aí, ó. vendo, eu tô vendo do seu lado. Tá bom. Então, eu Mário, se queria... pudesse apresentar rapidamente, né? Tá, joia. A série de livros, artigos publicados, tudo A1, A2, né? No máximo, né? A2 no máximo. É, E falar um pouquinho aí da tua vida acadêmica, né? Eu acho que é legal até o pessoal saber que área você orienta, para eles poderem engatar aí numa coorientação ou orientação, né? Não sei. Tá bom? Fica aí tá com bom. você a palavra. Então, muito obrigado, Marcos. Eu vou falar rapidinho o perfil para vocês entenderem, né? Eu era da Petrobras, né? Eu tive um chefe na Petrobras que nunca me largou e chegou lá e perguntou para mim, onde que você quer Legal. chegar? Eu falei assim, nesse lugar aí, seu. Não vou dizer nem o nome dele. E aí, depois eu saí da Petrobras, porque teve aquelas mudanças, né? Hora da parte de produção, né? E a exploração ficou tomando conta da área de alto desempenho. Aí eu saí e vim para a universidade por conta disso, igual o Marcos falou. Eu nem sabia negócio, eu fui fazer mestrado, acabei com doutorado em Southampton. Southampton é onde foi criada o www lá. E foi muito bacana. Trabalho com a parte de alto desempenho há muitos anos, né? E o alto desempenho era muito. Eu vi o Marcos ali, o Marcos é da Marinha, né, Marcos? E aí, o pessoal da Marinha, o Casnave, a Petrobras e tal, é só com um problema grande. E mais recentemente, e aí eu tenho parceria com várias universidades no exterior, eu tenho vários alunos que eu mando para lá, eu tenho parceria com a França, já orientei mais de 13 ou 14 franceses, vêm aqui, terminam o mestrado ou graduação com a gente e tal. E por não ter feito aqui, eu ter feito lá, ganhei muitos amigos. Eu tenho, né, Alemanha, França, Inglaterra, Canadá, tem uns 6 países que eu tenho parceria. E assim, mais recentemente, o que nós temos feito, aí eu brincar com o Marcos, você é até bom participar, você vai ver, o que a gente fazia no alto desempenho, hoje a gente faz para a gente chama de ordinary data, dados comuns. Se eu quiser monitorar, por exemplo, a Paula, a Marina, mexo com as meninas, é que mais fácil, a Janaína, elas, na verdade, são, se a gente começar os smart bands, brincando, hein, Marcos? Elas para a gente são o mesmo trabalho que dá um navio. Tá? A quantidade de dados. E aí se chama, hoje em dia a gente chama de DISC, Data Intensive Scalable Computing, ou seja, computação escalar intensiva de dados. Então, a migração para esse tipo de serviço é muito grande, da onde eu acho que eu posso colaborar com vocês. Porque os dados que a gente pensar, aí eu tenho trabalhado muito, que vocês vão rir, mas casa inteligente, ambiente domiciliar assistido, onde a gente tem crianças, cachorro, papagaio, idosos, qualquer um, usando smart band, a gente orienta, tomando conta da casa, tudo que for problema é o Mário.
entendeu? Está funcionando, chama o Mário. E aí eu trabalho com a parte de sistema de computação, sou bolsista de produtividade, né? Realmente eu tenho bastante trabalho, Márcio sabe, eu sou um Mártiozinho, né? Trabalho muito com vários alunos e tal, os alunos gostam. E aí a gente hoje em dia tem trabalhado com os robôs também, junto com o pessoal da engenharia, trabalhando com a captação de dados de robô para reconstrução 3D, né? O que vocês imaginarem, para plataforma, para subestação e tal. Eu sou o cara que trabalha com a parte de como conectar essas brincadeiras. É um amigo meu que trabalha com os robôs, né? E brincamos à vontade em várias áreas. Então, é muito comum você ver meu nome em algumas outras áreas por questões de alto desempenho. Como é que a gente vai trabalhar? E, recentemente, eu me juntei a vocês, eu estou dando um curso, o Marcos gosta de mim até hoje, eu sei, um curso de transformação digital em uma aula, né? Ou no curso de 5 aulas, que realmente as pessoas não entendem muito bem o que é transformação digital. Transformação digital é digital data hoje em dia. Não é aquela transformação digital só pôr na web. Põe na web, os alunos adoram. Põe na web, põe na web. Eu já fiz consultoria para a Azure, da Microsoft, para outras empresas, porque eles ficam, os alunos falam, acaba o meu nome chegando lá. E, na verdade, a cloud é a última coisa. Hoje em dia a gente trabalha com Edge, Fog e Cloud, ou seja, borda, né? A borda seria, por exemplo, um carro ali, onde eu tenho todos os dispositivos ali conectados ali dentro, a gente vai controlar, ou algum lugar que a gente junte as informações do carro e dali mande para a nuvem de uma maneira mais comportada, mais limpa e tal. Então, isso que a gente vem fazendo, de uma certa maneira a gente tem um sucesso, esse ano a gente já ganhou um prêmio com aluno de graduação, o ano passado com doutorando, e a gente trabalha nessa área porque tem um histórico de trabalhar isso, estou brincando, de uma maneira científica, agora a gente está trabalhando mais na maneira técnica, que é o mercado, né? Está descobrindo que não é criar lixo, né? No caso do Japão, nós temos uma parceria com, hoje é o maior supercomputador do mundo, o Fugaku, eu sou parceiro, eu sou Senior Visitor Researcher lá, que eu orientei um japa uma vez e gostou, nunca me esqueceu. A gente tem a parceria e a ideia é trazer as informações da casa da Marina, para perto da Marina, quando chover em cima da casa da Marina, não em cima da casa da Paula. Então, é uma coisa muito legal e a gente continua com esse fluxo. E tem, assim, eu falo com os alunos, eles riam, eu mando o aluno para onde ele quiser, desde que ele tenha capacidade técnica para trabalhar num projeto igual a esse. Então, eu fico muito contente de ser chamado, que eu sei que vocês têm também bastante problemas, e o que eu puder ajudar, vocês podem contar Mário, comigo. aproveitando aí que você falou desse assunto, né, tem um projeto que a gente iniciou, ainda está aí engateando, mas é um projeto assim que eu já visitei o laboratório lá em Nova York, depois o Gustavo, que foi pós-doc nosso aqui, ele foi para lá, depois ele foi para o Texas, se não me engano, porque o laboratório foi para lá, mas é uma coisa que talvez você possa nos ajudar, que é o seguinte: o que é o laboratório? Ele é um laboratório de análise sensorial, né, de análise de movimentos e análise de informações humanas, né, tipo ondas cerebrais, batimento cardíaco, tudo, o movimento facial, né? Então, naquela sala do laboratório, eles monitoram isso tudo e analisam, por exemplo, desenvolvimento de grupos criativos, né? Então, você coloca como um experimento um grupo ali para criar determinado produto ou serviço e o sistema monitora as questões faciais, ondas cerebrais, questões batimento cardíaco, etc. e tal, e daí ele retorna para você ou para quem está administrando aquele ambiente, né? Se o grupo está sendo criativo ou não está sendo criativo, aonde ele deixou de ser criativo, né? Baseado nas informações sensoriais. Bom, para que eu falei isso tudo? Porque tem um projeto, né, que eu acho que a gente poderia fazer, que é um baseado em, primeiro, fazer coleta de dados, né? Então, se você tiver informação de um headset, né, o que eles usavam lá? Um headset é tipo um capacete, em que nesse capacete tinha vários sensores, né? E desses sensores ele podia captar as ondas cerebrais de quem tivesse com capacete, né? A questão é,
como é que eu coleto essa informação dessas ondas cerebrais de quem está vestindo aquele capacete, né? Esse é o primeiro problema, né? Que eles já resolveram, tá? Mas a gente não. Então, o primeiro momento tá bom, onde tem esse capacete? Era isso que eu ia te pedir, né? Como é que a gente coleta essa informação desse capacete? Aí depois vai vir um outro problema. Como é que eu analiso essas informações? Tá certo? Aí é um outro step, né? Depois de analisada, como é que eu armazeno essas informações num sistema baseado em inteligência artificial, por exemplo, de forma que eu possa usar essa informação para futuras análises, tá? Então, passo número 1, que eu acho que aí, de repente, se você puder ajudar ou nos ajudar, primeiro, identificar, existe esse capacete mesmo? Existe esse headset aí para coletar esses dados? Esses dados, como é que chegam e onde chegam e para onde chegam, né? E como é que a gente armazena esse troço para poder depois analisar? Aí é um outro step, entendeu? Mas aí é mais um desafio aí para você pensar e a gente até entraria, né, via universidade com algum recurso para poder comprar o headset, fazer alguma compra de algum produto nessa linha para poder fazer a pesquisa, tá? Então, eu tenho algumas respostas já para vocês de bate-pronto. É o seguinte, quanto ao capacete e tal, eu tenho uma parceria com a Universidade de Sheffield, na Inglaterra, aonde que está sendo usado para, por exemplo, o que está acontecendo agora na pandemia. Aí esse pessoal estuda, olha só que interessante, eles estudam as pessoas na UTI, porque a pessoa está na UTI, vocês podem até não acreditar, mas a face dela já dá algumas notícias. Existe essa similaridade, entendeu, Marcos? Então, aí seria uma forma. Segundo step, depois de pegar esses dados, é claro, a gente armazenar esses dados e usar um sistema de recomendação, baseado, claro, em dados que a gente tenha. O que é normalidade? Então, a gente tem que ter, com todo respeito, pessoas que sejam consideradas normais sobre aquele determinado momento, e aí a gente começar a ver, com a inteligência artificial, com certeza, a gente usa o sistema de recomendação com inteligência, falando assim, olha, o que está acontecendo aqui é que está aparecendo mais isso, isso e aquilo. Né? E, com certeza, a gente pode criar uma formação grande que chama Data Lake. O que é um Data Lake? É um lago de dados, não é banco de dados. É como se fosse um lugar onde você passasse um copo de água. O meu copo está aqui. Imagina que eu estou na água mineral, eu vou lá e passo e pego os dados para o quê? Para tomar. Mas eu também posso pegar e jogar essa água para fazer um suco. A gente tem os dados num lago, por isso que é chamado de lago de dados, Data Lake, e a gente vai manipular segundo uma determinada aplicação que a gente quer, que é diferente, vocês devem saber, de Data Warehouse. Data Warehouse é um armazém onde que já está preparado para séries temporais, para coisas mais especializadas. Isso aí a gente pode colaborar sim com vocês. Tá bom. E aí a minha praia vai ser o que eu faço nos projetos, é como melhor armazenar esses dados, que é o que a gente fez no Japão, né? E como trazer isso rapidamente, porque não adianta você ter 20 terabytes, vai demorar quanto tempo? Então, a gente armazena... Nós somos person organizers, data organizers, a palavra certa é essa. E o quanto que é o retardo, que a gente está estudando muito isso. Tempo real, né? Aí o Marcos vai me pegar lá fora. O tempo real morreu, né? Nesses ambientes. A gente hoje tem alguma coisa chamada de almost real time, ou quase em tempo real, onde a gente estuda, faz uma observação de quanto o software que vai ser colocado ali, ele dá um retardo na busca das etapas que a gente quer. Tá bom. Beleza, a gente fala depois, e agora vamos ouvir aí a Marina, né, falar um pouquinho do projeto de pesquisa dela. Bom, obrigada, boa tarde, pessoal. Então, 4h35, minha pesquisa, ela manteve a sequência, ela não foi alterada, tanto projeto, qualificação e agora seguindo para a defesa, é a gamificação na educação à distância. Então, o foco é qual a hipótese é se essa gamificação realmente influencia a permanência do aluno na educação à distância. Então, isso é uma firula? Vai usar somente para aumentar o valor? Isso realmente
houve um impacto, então eu busquei pesquisas baseadas em experimentos. Minha pesquisa não é experimento, ela é uma revisão integrativa de literatura, mas analisando os experimentos, o que eles trazem para a gente. E eu usei o método de trabalho que o PPG-AD está promovendo, que é usar o Parsifal para organizar essa busca de dados não, a busca dos artigos de forma sistemática e produzir dentro de uma certa padronização. Foi até o coordenador Camilo que promoveu o segundo seminário, junto com o Joel, que é o vice-coordenador, para padronizar a nossa forma de trabalhar. Agora, desdobrando isso, tem os artigos. Os artigos, eu estava assim, quase chorando, porque eu já participei de outro projeto, outro programa de pesquisa, eu era do design da UERJ, e toda vez que eu quis publicar, eu mandei e fui publicado imediatamente. Eu tinha 3 artigos já quando eu entrei aqui na administração. E dessa vez, quando eu mais produzi, eu comecei a encontrar muita barreira. Eu mandava o artigo e voltava. Eu tinha que trocar de evento, aí tinha que adaptar tudo e novamente voltava. Eu não desisti porque não podia desistir, mas comecei a encontrar bastante dificuldade. Aí eu tive uma luz, assim, da universidade, uma revista lá de Pernambuco, que falou, olha, seu projeto é todo muito interessante, mas vê se isso aqui é um relato de caso. Procure revistas de relato de caso. E quando eu fui ver, quase todos os meus textos eram relato de caso, porque eu sou aluna e sou servidora. Então, eu joguei toda a minha realidade, tudo que eu fui encontrando e cruzando com os novos conhecimentos do PPG-AD. Então, agora a coisa assim está prosseguindo. Eu vou compartilhar aqui a tela, só para não ficar falando muito. Esses aqui são os artigos em análise no momento. Não sei se está aparecendo. Agora está. Está aparecendo? Para mim, parece Agora que está. sumiu a tela. Desculpa, gente, eu não entendo muito do Zoom, não. Eu não estou enxergando. Então, eu vou falar aqui que está na minha janela. A gente está vendo. Tá, tudo bem. Eu vou falar o que eu estou enxergando aqui. A revista do CCERJ está em análise, ela é B2 ou B3, uma coisa assim. A PGPU da FRJ já me deu um retorno positivo. Eles pediram só que eu alterasse a formatação, tá ok. O SEMEAD é Economia Circular e Política Pública. Nesse caso, eu saí um pouco, fui para o meio ambiente, a pedido da professora Carolina, de Portugal, que é minha co-orientadora. A gente começou a trabalhar nessa área, apesar de não ser o meu foco, mas eu estou ajudando, trabalhando junto com ela. Aí eu aproveitei, ali no SEMEAD, houve uma extensão do prazo de postagem, aí eu mandei um segundo artigo de Business Process Management e Gamificação, estou aguardando a resposta. E tem aqui um 7º que eu não cheguei a mandar, com certeza. É o Gamificação e Gestão Pública Brasileira, esse eu ainda vou produzir. Aí, voltando aqui, tem os internacionais. Os internacionais eu tive uma grata surpresa, o professor Américo, que é do programa, me chamou para publicar nesse AMA, e foi aprovado. Então, agora nós solicitamos para o Camilo se ele libera o pagamento, né, porque é um seminário internacional. Então, já tem o aceite, está só aguardando a liberação da verba, acho que até dia 20 desse mês, para publicar nesse evento. Então, como eu falei, produção tem bastante até, está difícil assim, escoar um pouco, mas estou descobrindo o caminho das pedras aos pouquinhos. Agora, para cancelar aqui, eu vou parar de projetar a tela. Tá certo. Tá, voltou. Acho que é isso. Coube em 5 minutos certinho. Tá. Agora, Marina, você fez sobre a parte de gamificação Na educação. na educação. À distância, né? No ensino à distância, não é isso? No caso, observando se ela realmente retém o aluno, porque isso é que vai impactar financeiramente o curso. Porque se você matricula um monte de gente com a expectativa de ter um retorno financeiro, e eles gradualmente vão abandonando, isso impacta negativamente na continuidade do projeto, né? Entendi. Então, a tua questão problema foi qual aí? A questão problema é se no universo
A educação à distância no Brasil, segundo o censo da ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, que faz o censo todo ano, ou a cada 2 anos, não lembro, eles verificaram que já estava sendo contornado isso. Ou seja, o Brasil estava superando, quem matriculava, concluía o curso, vinha num progresso muito positivo. Mas com a pandemia, as pessoas foram jogadas. Pessoas que não se interessavam em educação à distância começaram a fazer, pessoas que não se prepararam. Foi como você começou a falar no comecinho da reunião, uma overdose dessas lives. As pessoas estão cansadas, enjoadas. Às vezes eu mesma matriculo, depois lembro, meu Deus, eu me matriculei naquilo. Mais uma, tá? Tipo, começa a conflitar as agendas, mesmo com pessoas que antes não tinham essas questões. Então, na verdade, um problema que vinha sendo superado, de repente, ele meio que deu um passo para trás. Então, poder contribuir nesse sentido é a motivação da dissertação. Ô, Marina, Oi. eu acho que eu cheguei a ser entrevistado por você, não foi? Foi, até o Otacílio, eu tenho dívida, que quando terminou a minha qualificação, o Camilo e o Joel e o Mário deram várias contribuições lá e ficou na dúvida se eu continuaria aquela pesquisa. Aí o Martins trouxe a ideia de entrevistar todos os professores do MBA que tinham feito subitamente assim, o processo de gamificação e uso de software. Aí, mas como eu transformei eu recomecei do zero a dissertação, mas dentro do mesmo tema. Então, esse tema, está todo mundo entrevistado, todo mundo protocolado, mas aguardando publicação de coisa que já está pronta para prosseguir. Entendi. Eu tenho comentado com o Márcio, né, que as experiências, elas têm sido, porque quando a gente conversou, eu expliquei para você os tipos de jogos que a gente aplicava, né? Sim. Então, hoje em dia, a gente usa um jogo bem profissional, né, que as empresas usam para treinar funcionários e tomada de decisão. É um jogo sensacional, que envolve finanças, marketing, controle de estoque, logística. É um negócio assim, uma produção de skate que é um negócio interessante. E uma das últimas vezes, o Márcio disse assim, pô, estou meio apertado de prazo para as turmas fazer, vamos tentar juntar 3 turmas numa só, e aí juntamos 2 turmas de marketing e uma turma de finanças. Eu queria, por exemplo, eu achava que se eu pegasse, por exemplo, juntasse grupos heterogêneos, ou seja, pega um pessoal de marketing com finanças, que aí um vai ajudar o outro na hora da tomada de decisão, mas quando eu fui negociar, eles disseram, não, professor, deixa que a gente já tem nossos grupos. E aí depois eu entendi, porque ao longo do decorrer da experiência, virou uma competição, entendeu? O pessoal de marketing querendo ganhar do pessoal de finanças e vice-versa. Então, foi assim, o interesse foi muito grande, realmente. Eu sinto que essa é uma atividade que tem um espaço muito grande no futuro. Eu diria que o presente já é uma realidade, mas eu acredito que ela seja uma experiência que vale a pena a gente passar por ela, o aluno vivenciá-la, porque eles saem realmente com um output bem positivo, sabe? Bem positivo. Ajuda na motivação e no engajamento, né? Que é o que a gente quer. Eu tenho uma sugestão também, Márcio. Sabe o que acontece? Eu não sabia disso aí. Eu tenho uma parceria com um professor da Universidade chama Universidade Oberta de Catalunha, em Barcelona. Eles são especializados nessa área que você está trabalhando. Aí, se você quiser, eu posso também passar, viu, Márcio, esse link para vocês, porque é uma coisa interessante do seu trabalho, aí eu estou brincando contigo sem você ficar brava comigo. Na verdade, o que você está fazendo, a gente chama de Implementation Science, ciência de implementação. Então, os médicos usam muito isso. Depois que eu descobri, eu fiquei bem contente. E aí, muitos alunos trabalham com isso, que é o seu perfil. Na verdade, você não está fazendo só um survey. Porque se você estivesse fazendo só um survey, você não tinha a gamificação, você não tinha nada. Você estaria só com as tabelas lá, para cima e para baixo. Então, você está com o pé
entendeu? Numa parte experimental, e quando você fala de experimental, não precisa ser experimental, vamos chamar assim, na forma mais ampla, porque é o que eu entendi, né? Mas você está fazendo experimentação, né? Baseado nesse paradigma de gamificação. Aí a minha sugestão, vou mandar para o professor Martins, vou mandar com cópia para vocês, uma mensagem para o Santi, é muito meu amigo ele. Ele está, inclusive, aí no Rio, porque a namorada dele é daí, é quase negócio... E aí vocês querem entender de EAD? Universidade aberta, é a primeira universidade aberta, só remota, uma das maiores do mundo. Tá? Então, e a parte de gamificação, eles têm muita coisa. Entendeu? Isso é uma coisa bem legal para vocês interagirem, viu, Marcos? Uhum. Daqui para 18 Tá de outubro ainda rola muito. Tá bom. Mais alguém? Janaína agora, Janaína. Oi, boa tarde a todos. Eu vou tentar apresentar aqui o meu projeto. Não está tão avançado igual o da Mariana. Estou na fase bem embrionária. Mariana ou Marina? Agora estou na dúvida. A Marina, perdão, Marina. Tá. Não, tudo bem. Perdão. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Tá, então tá ótimo. Eu não estou muito acostumada com esse software, mas vamos lá. Então, o tema do meu trabalho é a aplicação do Design Thinking como estratégia competitiva e a intenção é fazer um estudo de caso no varejo alimentício. Só para a gente... Isso aqui, eita. Desfocou para vocês ou só para mim? Tá ótimo, tá bom. Tá ótimo, então tá. É só para a gente trazer um entendimento, vou tentar ser bem breve, né? Mas o Design Thinking, ele é uma metodologia de inovação que tem como foco, né, trazer alguns insights, né, do design com foco para ser utilizado em outras áreas, como, por exemplo, em organizações. Ele foi fundado pelo David e o Tim Brown, que são da Universidade de Stanford. Então, o objetivo principal é trazer uma abordagem de inovação centrada no ser humano, ou seja, é trazer ferramentas que eram utilizadas no design e conseguir, através de relatos das pessoas, né, dessa interação, trazer uma visão diferente para o negócio. O objetivo principal aqui seria estar identificando a contribuição do Design Thinking no mercado varejista e, por consequência, estar caracterizando o design, né, por meio das teorias propostas. Analisar também os impactos da aplicação da estratégia do Design Thinking nas vendas, ou seja, ver se a gente conseguiu um aumento de vendas com a aplicação das estratégias e está também descrevendo o design como um processo de estruturação do negócio. O foco, né, da nossa pesquisa se deu por interesse pelo fato do setor supermercadista ele ser um setor muito sensível ao preço, né, e isso faz com que, muitas das vezes, esses empresários tenham que sacrificar suas margens, né, para conseguir se manter competitivo no mercado. E, com base nas estratégias do Oceano Azul, a gente pretende aplicar, né, a estratégia de Design Thinking para estar tentando criar novas oportunidades e, assim, fazer com que esses mercados não sejam tão refém do preço, né, que eles consigam tornar essa concorrência meio que irrelevante. Então, esse seria o nosso objetivo com o trabalho. A nossa metodologia seria estar utilizando a pesquisa bibliográfica e também a experimental, né? Onde na revisão bibliográfica a gente teria como foco aprofundar os conhecimentos das estratégias do Oceano Azul e do Design Thinking, e também estar aplicando essa pesquisa no supermercado no interior do Rio de Janeiro. A gente estaria aplicando essa estratégia e assim estar mensurando, né, essa causa e efeito. A pesquisa também tem um caráter quantitativo, né, por possuir seu foco na investigação e na alteração da quantidade de itens de compra após a utilização da estratégia, e tem sua raiz filosófica no positivismo. A organização do trabalho, a gente dividiu em 3 etapas. Na primeira vai estar com a introdução, enquadramento geral, problema de pesquisa, objetivo, meta, investigação e o desenho do modelo.
A segunda etapa seria a revisão teórica, onde a gente estaria abordando a escola do pensamento estratégico, principalmente a estratégia do Oceano Azul, que é o nosso foco, a percepção de valor do consumidor e, por último, o design thinking. E na fase final, a gente traria as principais conclusões, a limitação do estudo e a sugestão para pesquisas futuras. Abordando um pouquinho da questão da estratégia azul, ela é uma metáfora criada por Kim e a René Malborn, onde eles fazem um paralelo, né, onde o oceano vermelho seriam aquelas estratégias onde a empresa, né, o negócio, ele fica muito refém do preço, ou seja, ele tem aquela concorrência acirrada, então ela fica muito presa à sua negociação. E a estratégia do Oceano Azul, ela, em contrapartida, ela consegue criar uma estrutura onde cria novas perspectivas, onde o preço ele não é tão importante, porque se cria valor. Então, você tem uma relação valor-custo diferente. Então, você cria valor para o produto, então você consegue ser diferente, você consegue se diferenciar. Então, essas seriam as estratégias que a estratégia do oceano traz. O design thinking, como a gente falou, ele tem esse novo olhar, né, onde ele pretende endereçar problemas complexos com um ponto de vista mais empático, ou seja, ele tem como foco colocar as pessoas no centro do desenvolvimento do projeto. Então, esse que é o grande diferencial e foi o que me atraiu no projeto também. Ele tenta trazer, né, problemas complexos e resolver de uma forma mais simples. Coloquei de uma forma bem resumida as etapas do Design Thinking. Hoje a gente está nessa parte, na parte inicial, que é a parte da empatia, né? E a gente está com um workshop já agendado no supermercado agora para o dia 16, onde a gente vai dar o start nessa fase inicial da aplicação de Design Thinking, onde é que a gente vai começar com o workshop, a gente vai estar selecionando a equipe de pesquisa, e em seguida a gente poder passar para as demais etapas, que seria a definição do problema, depois a idealização, onde a gente trabalha aqui com outras ferramentas, como o mapa mental, e o protótipo, que aí seria a gente, após achar, né, uma ideia, a gente prototipar essa ideia e, por fim, testar. Mas, como eu falei, a gente ainda está na fase inicial. Coloquei aqui um exemplo bem simples, né? Já estou finalizando aqui a apresentação, só para nos trazer essa ideia do Design Thinking, que eu achei bem interessante, porque foi uma pesquisa, né, onde o Chris Charles, que é um estudante de pós-graduação, ele conseguiu reduzir a anemia no Camboja através da aplicação do Design Thinking, né, porque lá no Camboja estava tendo uma grande quantidade de anemia, né, por parte das mulheres, e isso trazendo vários problemas de saúde. E aí, por meio de pesquisas, né, eles acharam que colocar um pedaço de ferro na panela, na hora da preparação do alimento, faria com que esses índices de anemia diminuíssem, né, porque aí eles conseguiriam absorver um pouco do ferro. E, no entanto, eles estavam tendo uma certa resistência, né, por parte das mulheres para aceitar colocar o ferro na panela, ou seja, não estava tendo muita adaptação das mulheres na hora de cozinhar, colocar esse pedaço de ferro. Então, eles tentaram fazer um molde de uma flor de lótus no início, mas mesmo assim não estava tendo uma aceitação. E aí eles foram para dentro da aldeia, né, ficaram lá um tempo, e aí eles perceberam que tinha uma história, né, de um peixe do rio lá, que era considerado um peixe da sorte. Foi aí que eles tiveram a ideia de fazer o formato do ferro no formato do peixe. E aí foi percebida uma grande aceitação por parte das mulheres, né, em poder colocar esse ferro, esse peixinho da sorte na hora de preparar o alimento. E aí, graças
a isso, esse problema da anemia ele foi resolvido. Então, assim, eu achei bem interessante porque teve todo um problema, né, um estudo que resolveu a questão da anemia, mas se você não consegue fazer com que as pessoas aceitem a ideia, então todo o projeto ele ia ser perdido. Mas graças à estratégia do Design Think, né, foi possível, então, dar seguimento à pesquisa e, graças a Deus, teve um bom resultado. E, para finalizar aqui, né, a gente não poderia deixar passar em branco o dia do administrador, parabenizar a todos, né, e botei uma frasezinha aqui, que administrar é usar recursos escassos e torná-los suficientes para atingir um objetivo. Desde já agradeço a todos e finalizo aqui a apresentação. Ok, cadê o pessoal aí? Peraí, finalizou? Não. Estou aqui. Vocês estavam me ouvindo? Tá. Sim, com certeza. Sim. Já estão procurando peixinho, viu? Peraí, deixa eu sair daqui. Agora deu certo. Bom, pessoal, então, o caso da Janaína já é uma outra pesquisa, né? Ela está fazendo uma pesquisa até de campo, né? Por ter acesso lá ao supermercado, né? E avaliando aí, com o uso dessas ferramentas técnicas, né? De estratégia, né? Como pode maximizar as vendas aí nesse caso, né? Então, também há um outro tipo de pesquisa, né, que está sendo feito, e eu não sei se alguém aí que tem alguma outra, o Otacílio, talvez, né? Não sei, o da pesquisa dele está bem no início, né, Otacílio? Você começou agora, né? Está no início, que eu gostaria até de apresentar, né, eu não tenho 50, mas estou no caminho, pelo menos tenho 2 já publicados. Opa, né? aí, ó, tá show de bola. Então, a nossa pesquisa ela está muito alinhada com essa parte que o Mário falou aí de transformação digital, né? E o objetivo é tentar entender de que forma, nos diferentes tipos de segmentos empresariais, né, de pequeno, médio e grande porte, e versus a forma como os empresários dessas empresas se posicionam em termos da curva de inovação, quer dizer, como é que eles pretendem, né, mobilizar-se para poder trazer para dentro de casa, dentro das suas empresas, essa transformação digital. Então, o estudo visa entender um pouco esse ambiente de transformação, empresa, inovação e empreendedorismo de cada dirigente. É por aí. Muito bem. Eu acho assim que cada um está indo aí numa direção, né, um pouquinho, né, tudo ligado à gestão, né? E a ideia aqui do grupo é essa, é motivar, né, as pessoas, né? E hoje cada vez mais motivar as pessoas nessa pesquisa, na publicação, né? E hoje cada vez mais o que eu percebo ainda mais nesse ambiente online, né? O pessoal quer saber de ferramentas, quer saber de coisa prática, né? Porque ninguém aguenta ficar ouvindo muita coisa, né? O Bruno até está aí com um conjunto de ferramentas, né? Mas eu até falei para ele, né? Para apresentar na próxima semana, né? Eu acho que fica mais adequado, até para não esgotar aqui as nossas informações e não ficar cansativo. São 17 horas, eu acho que mais ou menos o tempo é esse, né, da gente trocar aqui algumas ideias, né, e deixar aí também algumas sugestões para o próximo encontro, de repente o Bruno falar um pouquinho dessas ferramentas de EAD, ele foi um dos precursores aí, né, com esse negócio de ferramenta, ver com o negócio de história de Kahoot, um monte de coisa aí, e a gente foi embarcando na onda, né? E realmente
funciona, né? Tem funcionado, né? Agora, acaba que nas ferramentas também, o que eu percebo é que, no final, a gente tem que escolher, né? Uma ou duas, no máximo, né? Não ter demais, não, porque senão confunde o aluno do outro lado, né? Ele fica meio perdido, né? Agora você entra no Jambora, agora sai do Jambora, vai no Kahoot, depois vamos fazer uma pesquisa no EduPulse, depois você vai entrar Pô, aí o cara já está perdido, né? Na primeira rodada já se perdeu, né? Então, a gente está aprendendo também o tempo todo, né? Essa questão do Zoom, eu achei bem interessante. No início, eu montava os grupos, né? E eu mesmo ia designando os grupos de um a um, era um problemaço, perdi um tempão, né? Agora eu aprendi que o Zoom você bota lá, olha, cada um vai para a sala que quiser. Aí os caras, cada um se vira, né? Vai para a sala que quiser e você fica olhando. Então, assim, a gente vai aprendendo, né? Aos poucos, né? E obviamente, cada ferramenta dessa, né? Na medida que a gente está usando, está também aprendendo um pouco e todo mundo vai nessa, né? Bom, alguma questão mais, pessoal? Porque a ideia do grupo é essa, não ser enfadonho, né? Não ser uma coisa cansativa e ser uma coisa mais amigável possível, né? Ninguém aqui está querendo, né, monopolizar o tempo, né? Apenas distribuir um pouco. Então, vou dar uma parada aqui.